Bom dia, pessoal. Tá frio aí? Porque aqui, 14 graus em Anápolis, nesse diazinho. Mas bom dia. Espero que vocês estejam todos bem. Espera só um minutinho pra gente começar. Hoje nós vamos falar sobre um texto que tá lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Deixa eu ver. Eu vou começar a ler, na verdade, do versículo 20. Provérbios 4, versículo 20, vou ler até o 23. Diz assim: Meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são a vida para quem a encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E aí tem outras versões que, ao invés de dizer que depende a sua vida, ela diz que do coração procedem as fontes da vida. Então, o mais importante aqui que eu quero ressaltar hoje é o versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração. Gente, como vocês podem concordar comigo, no mundo de hoje em dia, com tanta tecnologia, com tanta coisa para a gente fazer, tantas responsabilidades, é muito fácil que a gente se deixe guiar pelo nosso coração e acabar nos dando mal. Porque a Bíblia também fala que o nosso coração é enganoso. Então, às vezes a gente pode até ficar um pouco confuso. Como assim eu devo guardar o meu coração, mas por outro lado, o meu coração também é enganoso, então o que exatamente eu preciso fazer? Mas nós sabemos que a nossa vida exterior, ela é um reflexo da nossa vida interior. Então, é aquele exemplo que é clássico, todo mundo sempre dá, mas é um exemplo muito real. Não tem como você plantar um tipo de fruta e querer colher outro, então não tem como você plantar acerola e querer colher no pé de acerola amoras, isso não existe, né? Então nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos, que nós exteriorizamos, são coisas que já foram cultivadas dentro do nosso coração. Isso engloba os nossos sentimentos, engloba a nossa espiritualidade, engloba as nossas emoções, porque tudo que se torna ações antes eram pensamentos, e se eram pensamentos antes aquilo estava em nosso coração. Então, a Bíblia aqui no livro de Provérbios está nos alertando que nós precisamos guardar o nosso coração principalmente daquilo que é mal, no sentido de que se o nosso coração é de lá que procedem as fontes da nossa vida, então é ideal que essa fonte seja uma fonte limpa, uma fonte pura, uma fonte onde só vai jorrar coisas boas, é como um manancial, e aquilo que estiver fluindo vai se espalhar por toda a sua vida, né? Então, tudo que nós fazemos nasce de dentro. Então, isso é muito importante, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, os nossos valores, os nossos desejos. E um coração guardado em Deus, purificado em Deus, é um coração que vai fluir fontes de justiça, fontes de plenitude em Deus, de contentamento em Deus, fontes saudáveis. E isso é muito importante. Para que a gente não nos deixe também nos enganar com a ansiedade, com as coisas desse mundo. Porque, assim, como eu disse no começo, hoje a gente tem tanta coisa, tantas preocupações, e a gente tem que se preocupar com o trabalho, e aí lá no trabalho a gente tem muita pressão, e aí a gente tem que
se preocupar com a escola, com a faculdade, às vezes com os dois ao mesmo tempo. E a gente pode acabar se esquecendo do Senhor, pode acabar se afastando um pouco daquilo que nós verdadeiramente nascemos para ser, do nosso propósito inicial, do plano de Deus inicial para a nossa vida, simplesmente porque nós temos colocado as nossas esperanças e o nosso coração em um lugar errado. Então, vou ler um outro versículo aqui mais para frente, no livro de Jeremias. Jeremias 7, versículo 23, que diz assim: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Então, Jeremias aqui anotou para nós um segredo da felicidade, literalmente. Se nós ouvirmos a voz do Senhor, Deus também vai ouvir a nossa voz. Ele sempre ouve a nossa voz. Mas se nós ouvirmos a voz do Senhor, então ele será o nosso Deus e nós seremos o povo dele. E assim, gente, realmente não tem como não ser feliz andando com o Senhor. E isso não significa, claro, que só vão acontecer coisas boas na nossa vida. Mas o segredo de andar com o Senhor é ter paz e contentamento e tranquilidade, mesmo quando as coisas dão errado. E assim como também diz, que nós vamos aprendendo a viver felizes com Deus, tanto na bonança quanto na falta das coisas. Nós nos tornamos contentes no Senhor, tanto quando nós temos muito e quanto nós temos pouco. Isso se torna algo muito além do que ter ou não ter, se torna algo realmente de discernimento espiritual, onde a gente consegue entender que a nossa vida aqui na Terra ela é tão passageira que as coisas que realmente importam são as coisas eternas. É o Senhor, é a Bíblia, que é uma coisa que é eterna em nossa família, nossos laços eternos. E quando ele diz aqui que nós devemos ouvir a voz de Deus, uma coisa importante é que muitas vezes, para a gente conseguir ouvir e entender que é Deus falando conosco, nós precisamos silenciar a voz do nosso coração, porque a nossa voz se torna mais alta. E não há caminho para a felicidade que não seja no Senhor. Muitas vezes as pessoas vagam pelo mundo procurando vários prazeres, coisas vãs, e elas nunca vão conseguir encontrar a verdadeira felicidade, porque isso só existe em Deus. E um coração que silencia essas ansiedades, esses medos, é uma alma que se torna sensível ao Espírito de Deus. E essa alma que se torna sensível ao Espírito de Deus, ela vai se tornar humilde, ela vai ter uma escuta mais atenta, ela vai ter discernimento para entender o que é emoção minha e o que realmente é Deus falando. Esse coração vai se colocar verdadeiramente diante da presença de Deus. E também de uma forma submissa, né, a realmente ouvir aos mandamentos de Deus. Então, a voz do Senhor, ela está no silêncio da nossa alma. No coração que se liberta das excitações da vida, e se ouvirmos Ele, Ele nos conduzirá pelo caminho da felicidade. Nosso coração é enganoso, como diz em Jeremias 17. E lá também fala que o coração é enganoso e que ele é pior que qualquer doença incurável, que ninguém é capaz de compreender o coração. Então imagina basear toda a sua vida, todas as suas decisões em cima de algo que é enganoso, em cima de algo que é falho, né? Como nós, pessoas falhas. Então, que nessa manhã, se você quiser guardar uma coisa apenas no seu coração hoje, guarde o seu coração das coisas más desse mundo. Guarde o seu coração escondido das influências negativas deste mundo.
Vou falar para vocês igual a minha mãe falava para mim e pro meu irmão quando a gente era criança. Vocês não vão ser influenciados, vocês são influenciadores de coisas boas na vida, na escola ou em qualquer outro lugar. Vocês são influenciadores positivos na vida das pessoas. Então, silencie o coração, guarde o coração das coisas negativas, silencie o coração quando as suas emoções quiserem te levar para longe do Criador. E submeta o seu coração a Deus. O coração quebrantado e contrito tem muitos efeitos. O Senhor ama, ama, ama corações rendidos a Ele. E a partir desse momento que você entregar verdadeiramente seu coração a Deus, a sua vida vai ser transformada. Quando você deixar que o Senhor haja através de você, através da sua vida, você vai ter realmente uma nova história. O Senhor vai fazer coisas muito mais incríveis, coisas que às vezes você nem imagina, você nem pensa. A partir do momento que você se colocar disponível para Ele te usar em todos os lugares que você estiver. Então, eu espero que essa palavra essa manhã tenha sido uma palavra de esperança, uma palavra de alerta também. Hoje é muito fácil, gente, a gente se esquecer das coisas do Senhor. A gente dormir até mais tarde num diazinho que tá frio e acaba negligenciando as coisas do Senhor, enfim, a nossa espiritualidade no geral. Porque às vezes a gente leva isso com tanta leviandade, mas na verdade quem realmente precisa somos nós. O Senhor não muda se nós estamos presentes ou se nós não estamos presentes. A diferença é que Ele nos ama tanto que Ele tem até ciúmes de nós. Então, que vocês continuem tendo uma boa semana, que nessa semana vocês não deixem de tirar um tempinho mesmo para o Senhor, pelo menos 5, 10, 15 minutos do dia para orar um pouco, para submeter o coração a Deus. E se vocês às vezes não sabem como orar, têm um pouco de dificuldade, apenas abram o coração para Deus. Apenas digam para Ele: Senhor, eu não sei como entregar meu coração, mas eu sei que isso é importante, então me ajuda a submetê-lo ao Senhor. Então é isso, vamos orar. Rapidinho para a gente finalizar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia. Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos dado o discernimento da sua palavra todos os dias. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a caminhar em caminhos de retidão. Que o Senhor não nos deixe, Pai, caminhar por caminhos tortuosos, porque nos deixamos levar pelos nossos sentimentos e o nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar a purificar o nosso coração e submetê-lo ao Senhor. Que do nosso coração possa fluir fontes e rios de água viva, que do nosso coração possa ter as fontes mais puras e mais cristalinas, Senhor. Nós te pedimos a tua ajuda, Pai, porque sozinhos nós não conseguimos, sozinhos nós não somos capazes de nada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, gente. Bom trabalho para quem vai trabalhar, bom estudo para quem vai estudar. Quem tá de folga hoje, como eu, aproveitem o dia. Oi? Obrigada, Dan, eu acho que é Jéssica, né? Seu nome. Obrigada. Deus te abençoe muito. E é isso, gente. Beijo, fiquem com Deus. Bom dia, Ana Paula. Obrigada. Bom dia para você também.